Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre a sua vida. Nós estamos aqui reunidos nesse nosso culto de oração e estudo bíblico. Eu quero convidar você neste momento a abrir a sua Bíblia no livro de Salmo, capítulo 9, no versículo 1 e 2. Salmo, capítulo 9, no versículo 1 e 2, que diz assim: Senhor, eu te louvarei de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Ó Altíssimo, em ti me alegrarei, exultarei, cantarei louvores ao teu nome. Amém? Este nosso culto é para nós louvarmos ao Senhor, para nós buscarmos a presença do Senhor, é para nós contarmos as bênçãos que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu quero convidar você neste momento a fechar os seus olhos, a colocar agora a sua vida nas mãos do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Pai, neste momento queremos colocar agora nossas vidas nas tuas mãos e consagrarmos a Ti, ó Pai. Dizer que não há nenhum outro Deus além de Ti. O Senhor é que formaste os céus e a terra. E o Senhor que sustenta, ó Pai querido, este universo. Mas, ó Pai, que coisa maravilhosa. Esse universo, ó Pai, é tão grande. E o Senhor, ó Pai querido, nesse exato momento está olhando para nós aqui e agora, Pai. Eu tenho, ó Pai querido, que só agradecer ao Senhor. Que neste culto, ó Pai, nós possamos adorar a Ti, estar, ó Pai, em espírito e em verdade, e contar todas as Tuas maravilhas, porque o Senhor é bom. O Senhor, ó Pai, tem estado conosco. Abençoe, ó Pai querido, as nossas vidas, e receba, ó Pai, os nossos louvores. Ouve, ó Pai, o nosso clamor, responde conforme for a Tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Purifica-nos, ó Pai querido, com o sangue de Jesus Cristo que foi derramado naquela cruz do Calvário, aquela cruz que era nossa, aquela cruz, ó Pai querido, que limpou-me, aquela cruz, ó Pai, que me trouxe esperança. E se hoje eu estou aqui de pé, é porque, ó Pai, aquela cruz me alcançou. Mas aquela cruz está vazia porque Jesus ressuscitou. E aleluia! Jesus está vivo. E cremos que um dia voltará para buscar a sua igreja. E nós estamos aqui, ó Pai, reunidos como igreja. Meus irmãos, ó Pai, nos acompanhando. Nós estamos, ó Pai, em espírito e em verdade, buscando o Senhor. E que o Espírito Santo, ó Pai, possa estar agora sobre nós. Em nome de Jesus Salvador. Amém e amém. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Pelos séculos do seu amor, vive nas promessas de Jesus. Vive nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus.
nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. É na liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos em nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Estamos aqui, para mais um momento de oração, de intercessão, que nós precisamos ter na nossa vida diariamente, onde estivermos. Em casa, todos os dias, precisamos ter esse momento de súplica, de intercessão ao nosso Deus, pois é Ele quem nos ajuda a vencer todas as dificuldades. E eu quero deixar um versículo que está no Salmo 55, verso 22. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Que nós possamos aprender cada dia a entregar nossas preocupações ao Senhor, e não somente entregar, mas também descansar nele, confiar que estamos seguros. Não é verdade, meus irmãos? Então, no nosso momento de oração de hoje, nós vamos pedir pelos enfermos, Temos uma lista de pessoas com enfermidades, algumas que fizeram cirurgias estão se recuperando, outras que estão necessitando de orações em favor de cirurgias que vão realizar. Por isso nós vamos orar em favor da irmã Irene, da nossa amiga Marineide, nosso irmão Netinho, irmão Nelson, Nego e Nirinha, irmão Nego e irmã Nirinha, Zilda, Chico e Marinha, nosso casal de idosos da nossa igreja, que Deus possa estar com eles. A irmã Jacira também, a irmã Zemar, que está se recuperando também de enfermidade. Nossa irmã Leidivânia, que Deus possa estar acompanhando o seu tratamento. Nosso irmão Zedequias, que está gravemente enfermo, mas que o Senhor esteja com ele. Pelo pai, padrasto e o padrasto do pastor Cláudio. Oremos também pelas famílias enlutadas, que perderam entes queridos e estão enfrentando momentos de dores, como a família do nosso irmão Rivelino, toda a família de Zedequias, do nosso irmão missionário Edgley, da irmã Marta e do pastor Cláudio. Oremos também pelo filho do irmão Mário Gesso, que tem dificuldades a vencer, que Deus possa estar abençoando. Pela família de Ilka, que pede oração. Oremos também, meus irmãos, levantemos uma intercessão, e isso não só hoje aqui, mas todos os dias estejamos orando em favor dos irmãos da igreja, dos membros de cada igreja. Que Deus possa estar fortalecendo o seu povo nesse tempo. Que não haja um esfriamento espiritual, mas que haja sim um fortalecimento na vida de cada irmão. Que cada um possa cultivar a sua vida de oração, sua vida de estudo da palavra, para estar mais próximo do Senhor cada dia. Pelos esposos e esposas não crentes, os filhos e netos que estão afastados da igreja, aquelas adolescentes, jovens que um dia estiveram na casa do Senhor quando crianças se afastaram. Que Deus possa abrir os olhos espirituais e trazê-los de volta. Oremos também pela a população mundial, que Deus traga a cura do Covid-19. Estamos aí vendo as vacinas, em suas fases finais de teste. Que Deus possa abençoar cada cientista, cada médico, e estar auxiliando, abençoar também os governantes para que possam estar agora trabalhando
lançando seus planos de distribuição dessa vacina, e que em breve, muito breve, nós possamos ter essa vacina à disposição da população. Pelos casos de pessoas contaminadas em nosso município, né, nosso estado, que possa diminuir a cada dia, que possa diminuir o número de óbitos, e que nós possamos vencer esse tempo de pandemia, atravessar esse tempo, contando a vitória, debaixo da proteção de Deus. Oremos pelas campanhas de missões estaduais e nacionais, para que Deus sustente cada missionário e suas famílias e seus ministérios, e para que Deus desperte a igreja do Senhor para segurar as cordas, né, para sustentar financeiramente estes missionários que estão levando o evangelho aos que não conhecem. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós estamos aqui, ó Deus, diante da Tua presença, ó Pai. Queremos Te agradecer, Senhor, pelas bênçãos derramadas em nossas vidas. Te agradecer porque até aqui, ó Deus, o Senhor tem nos sustentado, ó Pai. E o Senhor tem nos guardado. E mesmo enfrentando dias difíceis, ó Pai, temos sentido a Tua força nos segurando, Deus. Tu tem nos fortalecido. Obrigado, Senhor. Queremos colocar diante de Ti esses pedidos de orações, essa intercessão, meu Pai. Queremos nos colocar como intercessores, ó Pai, por estes pedidos, ó Deus, pelos enfermos, pelas famílias enlutadas, pelos irmãos da igreja, fortalecimento espiritual de cada um, pelos desviados, ó Pai, pelos que estiveram na igreja e hoje estão afastados, pelos que nunca tomaram a decisão, nossos familiares, que nunca tomaram a decisão lá de Cristo, que possam conhecer a graça do Senhor e serem verdadeiramente convertidos, ó Pai amado. Pedimos pela cura deste mal que tem assolado o mundo, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar para que as vacinas cheguem, ó Deus amado, rapidamente, ó Pai. E todos possam estar tendo acesso a essa vacina, ó Pai. Que nós possamos atravessar esse tempo difícil, meu Deus, contando a vitória no Senhor. Pai, mais uma vez te peço pelos enfermos, os que estão internados, como nosso irmão Zedequias, os que estão se recuperando de cirurgias, como é o caso da nossa irmã Irene, Ieda e outros tantos. Aqueles que estão se preparando para a cirurgia, como nossa irmã Francisca, irmã de Gracinha, ó Pai. Enfim, ó Deus, a irmã Ledivânia que está em tratamento. Cada um, ó Pai, o Senhor conhece as necessidades. Eu não posso sequer especificar as necessidades de todos, pois além da necessidade física, há também necessidades emocionais, espirituais, que só o Senhor pode conhecer. Nós intercedemos por eles, para que a bênção do Senhor esteja sobre nossas vidas, nossos lares, nossas famílias, ó Pai. Perdoa, Senhor, nossos pecados, ó Deus. Nos ensina a viver de modo que te agrade, a caminhar lado a lado contigo, buscando uma vida de santidade. Perdoa nossos pecados, nossos erros, nossa rebeldia. E nos mostre, Senhor, a Tua vontade para a nossa vida e que nós possamos escolher a Tua vontade. Alinha, Senhor, nossos projetos, nossos sonhos, nossos planos aos Teus projetos e planos para nós, ó Pai. Fica conosco, Deus de amor, nos edifique na palavra, neste culto, e nos dê uma noite de paz na Tua presença, ó Deus, e dias abençoados neste final de ano, que seja um final de ano de paz, ó Deus, de tranquilidade, que a Tua boa mão esteja sobre nós, nos conduzindo a um ano novo também cheio de bênçãos, ó Pai. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe cada irmão nessa noite. Amém. Fui usuário de droga durante 18 anos. E nesse tempo, eu perdi a confiança dos meus familiares, bons empregos, perdi tudo. Tudo. Tanto que eu cheguei a preferir ficar na rua do que ficar em casa onde tinha amor e carinho e minha família do meu lado. E nesse tempo que eu estive na rua, eu pedi ajuda e me apresentaram a Cristolândia. E nesse ano de 6 meses, eu fui apresentado a Jesus Cristo. E nesse discipulado, eu aprendi como é bom servir a Cristo. Eu servindo a Cristo hoje, eu recuperei a confiança da minha família. Eu estou reconquistando tudo de novo. E cada dia que eu fico aqui, eu conheço mais a Jesus Cristo. E agradeço a esse projeto maravilhoso que Deus criou. Muitas vidas, como a minha, que foi recuperada, há de ser recuperada também. E eu creio nisso, tanto que eu estou com desejo de fazer o Radical Brasil. Para do mesmo jeito que falaram para mim de Jesus Cristo quando eu estava na rua, eu também venho falar também para quem precisa.
Meus queridos, abra a sua Bíblia no profeta Daniel, capítulo 1, do versículo 8 ao 17, para a nossa meditação. Livro de Daniel, capítulo 1, do versículo 8 ao 17. Que diz assim a palavra de Deus. Livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8 ao 17. Porém, Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos oficiais. Mas o chefe dos oficiais disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Se ele achar os vossos rostos mais abatidos do que os outros jovens da vossa idade, poreis minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel disse ao encarregado designado pelo chefe dos oficiais para cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: peço-te que faça uma experiência com os teus servos por 10 dias, dando-nos apenas legume para comer e água para beber. Então, comparando-se na tua presença a nossa aparência com a dos jovens que come das iguarias reais, faz aos teus servos de acordo com o que observares. Assim, ele atendeu ao pedido e o experimentou por 10 dias. Passado 10 dias, a aparência deles era melhor e eles estavam mais nutridos do que todos os jovens que comiam das iguarias reais. Então o oficial lhe tirou as iguarias e o vinho que deviam beber e passou a dar-lhes legume. No caso deste, 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e ciência. E Daniel tinha discernimento sobre todo tipo de visões e sonhos. Amém? Oremos. Pai, queremos, Senhor amado, ouvir a Tua voz neste momento. Usa-me, ó Pai querido, como instrumento vivo nas Tuas mãos, e que a Tua palavra, que é poderosa, viva e eficaz, penetre o nosso coração e transforme a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero meditar com os irmãos, servos que aceitam o desafio dessa geração. Esta geração é o meu desafio, esta geração é o teu desafio. E quando penso no que representa esse desafio dessa nossa geração, eu consigo perceber que nós precisamos de um recurso vindo dos altos céus. Não é, meus queridos, por nós mesmos, mas é do céu. Porque nós temos muito desafio nessa nossa geração. Um desafio de um mundo que está permeado de drogas, de violência. Um desafio de um mundo que perdeu o referencial da família. Hoje as pessoas não querem mais casar, mas querem viver junto. As pessoas hoje não acreditam mais no amor. Estamos vivendo um desafio de uma sexualidade banal. Um desafio de um mundo tão cheio de desigualdade. Desafio de um mundo tão cheio de desamor. Vocês viram aquela cena daqueles segurança do supermercado agredindo aquele homem, a qual veio a falecer. Desafio, meus queridos, a qual nós precisamos levar a palavra de Deus, porque encontramos hoje um mundo que está saturado de informação, de um mundo que não mais anseia por um Deus verdadeiro, de um Deus que pode tudo. E nós somos chamados como servo do Senhor para fazer uma diferença onde nós estamos. Assim como Daniel e como Ananias, Misael e Azarias, esses 4 jovens que puderam fazer a diferença aonde estavam.
fora da sua terra natal, fora onde eles nasceram, e agora, como escravo, levado para uma outra terra, são chamados a desafio. Então eu quero olhar com vocês que nós, como servos de Deus, precisamos fazer a diferença no nosso tempo, precisamos fazer a diferença onde estamos, porque nós temos desafio para esta nossa geração. E a primeira coisa que eu quero pensar com os irmãos é servos que tenham coragem para firmar um compromisso radical com o Senhor da sua vida. Olha comigo no versículo 8 e no versículo 17, que diz: porém Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. Olha comigo no versículo 17. No caso desses 4 jovens, quais são esses 4 jovens? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Deus lhe deu entendimento e inteligência em toda a cultura e ciência, e Daniel tinha discernimento sobre todo tipo de visões e sonho. Aqui, meus queridos, nós estamos dentro de um contexto do desapega. Conhece aquele comercial Desapega? É justamente isso. Para que nós possamos entender, Jerusalém havia sido invadido pela Babilônia, que era o império daquela época. E Nabucodonosor, que era o rei, pegou então todos os jovens, pegou todos aqueles que eram sábios e levou para a Babilônia. Entre eles estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E colocou eles para ali ter o cuidado, para poder aprender a cultura. E aqui nós estamos vendo então uma contracultura, porque Daniel ele vai continuar firmado na sua cultura. A ideia era que esses jovens fossem treinados nessa nova cultura, e a cultura da Babilônia, nesse novo império que estava surgindo, nesse império que estava dominando aquele mundo. Mas Daniel, diante de toda essa situação, aonde ele estava agora numa terra que não era mais a sua, não tinha mais o templo do Senhor para poder cultuar, mas ele continua fiel ao Senhor, e ele propõe no seu coração não se contaminar, quer dizer, não vou comer comida que era consagrada aos ídolos. A comida que eles estavam oferecendo para aqueles jovens era uma comida que tinha sido sacrificada aos ídolos. E Daniel era fiel ao Senhor. Ele guarda então no seu coração o propósito dele, do propósito de servir a Deus naquela terra distante, mesmo como escravo ali. Ele queria se consagrar ao seu Senhor. Mesmo que viesse todas as pressões, ele não estava se importando com isso. Mas o importante era continuar fiel ao Senhor. Não importava qual era o rumo dos outros jovens. Não se importava o que os outros jovens iam fazer. Não se importava o que os outros servos do Senhor iam fazer. Mas importava o que ele iria fazer. Daniel estava longe da sua terra. Estava longe do referencial de buscar a Deus, porque o referencial para o judeu era o templo do Senhor. Mas ele guarda no Senhor a fé em Deus, mesmo diante de estar num mundo que não era mais o seu. Estava em outro país, numa outra terra. Mas o mais importante para ele é que ele continuava fiel ao Senhor. Aquele que tinha dado a vida a ele. Daniel, então, continua caminhando com o Senhor. Não importa qual era as circunstâncias. Ele coloca no seu coração, eu não vou me contaminar. Não importa o que os outros vão pensar.
Não importa o que os outros vão dizer, mas eu não vou me contaminar com essa comida que é servida aos ídolos, que é sacrificada aos ídolos. Eu não vou me contaminar com ele. E ele conversa então com o chefe, que está responsável pela sua alimentação, e diz: olha, me serve apenas legume. Eu quero apenas legume, porque eu não vou me contaminar com isso. Sabe o que isso me ensina? Ensina-me que o relacionamento com Deus é muito mais forte do que as pressões que estão no mundo. Que Deus, ele não pode abençoar as pessoas quando estão no pecado. Não existe meio termo, ou ele é Senhor da nossa vida, ou ele não é Senhor. Não importa onde nós estamos, não importa qual seja a situação, nós precisamos ser servo do Senhor. Nós precisamos continuar com o Senhor. Nós precisamos nos consagrar ao Senhor. Nós precisamos ter compromisso com o Senhor das nossas vidas. Não importa qual seja a situação, Deus continua sendo Deus e nós precisamos ser servo desse Deus. Nós precisamos fazer a diferença aonde nós estamos. E será que você tem conseguido fazer essa diferença? Para fazer a diferença, nós precisamos ser pessoas de coragem. E ser pessoas de coragem, meus queridos, precisa ser aquelas pessoas que sejam radicais. Pessoas que estejam prontas para poder dizer aquilo que pensam segundo a Bíblia. Nós precisamos ser esse tipo de pessoas. Você lembra do Quem Ama Espera? Foi lançado essa campanha na década de 90 entre os jovens brasileiros, mas começou lá nos Estados Unidos com jovens americanos, jovens consagrados ao Senhor, que viraram e falaram: olha, nós não vamos nos contaminar com esse mundo, nós vamos nos guardar na sexualidade, nós não vamos sair por aí transando, desculpa a expressão, tendo relações sexuais com várias pessoas, mas nós vamos nos guardar para nossa esposa e para os nossos maridos. Eu lembro muito bem dessa campanha, porque era uma campanha onde os jovens queriam manter a sua relação sexual pura diante do Senhor. Eu lembro porque eu participei dessa campanha, me envolvi nessa campanha, quando eu estava com 14 anos de idade, me inscrevi e Deus honrou. Meus queridos, nós precisamos fazer pacto com Deus. Esse pacto com Deus, esse compromisso com Deus precisa ser um compromisso de radicais. E radicais, meus queridos, na palavra que diz que nós precisamos seguir ao Senhor. Ser, meus queridos, pessoas que pensam como Jesus Cristo. Pessoas, meus queridos, que não se contaminam com este mundo, mas que estejam prontos para dizer é pecado e pronto, final. Martin Luther King, ele disse: não interessa saber quem são os radicais, mas no que nós somos radicais. Meus queridos, não interessa saber quem são os radicais, mas no que nós somos radicais. E será que nós temos realmente sido radicais nesses nossos desafios, desse nosso mundo, não se contaminando com as iguarias reais? Infelizmente, muitos crentes têm caído porque têm se contaminado, têm se envolvido. Mas nós precisamos ser pessoas radicais, se nós somos servos do Senhor. Uma segunda lição que esse texto me ensina é que servo do Senhor busca intensamente o poder de Deus para fazer a diferença. Eu não sei como você se sente quando você determina algo
que você não queira fazer e você acaba fazendo, você acaba cometendo. Isso nos deixa muitas vezes frustrado. Isso nos deixa muitas vezes triste. Muitas vezes nós vemos que nós não conseguimos fazer essa diferença. Mas nós, meus queridos, precisamos ser fortes o suficiente e ter determinação. Precisamos nos colocar diante do Senhor e pedir, Senhor, intensamente, Senhor, que venha esse poder dos altos céus e nos ajude a vencer essas dificuldades. Nós precisamos ter força, mas não muitas vezes nossas forças, porque muitas vezes nós queremos força nossa, mas nós precisamos ter a força do Senhor. A força do Senhor, meus queridos, que nos ajuda a vencer. Algumas pessoas que pensam, não, eu vou conseguir pelas minhas próprias forças, por mim mesmo, mas por você mesmo você não consegue. O que você consegue é pela força do Senhor. Daniel, juntamente com os teus 3 amigos, eles viram e falaram, olha, nós não vamos conseguir por nós mesmos, nós vamos conseguir é pela força do Senhor. Mas para isso, para que nós possamos vencer, nós precisamos ter algo na nossa vida. Esse algo na vida deles era a vida de oração. E essa oração é que vai trazer para eles, né, esse poder para poder vencer. Olha comigo, em Daniel capítulo 2, no versículo 17 e no versículo 20, ao versículo 20, que diz: Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael, Azarias e seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não percebessem, juntamente com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, pelo que Daniel louvou o Deus do céu. E disse Daniel: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque são dele a sabedoria e a força. Daniel estava numa situação que precisava do poder dos altos céus. Por ele mesmo ele não ia conseguir. E ele então reúne os seus amigos para poder orar. E quando Deus respondeu a sua oração, Daniel, ele louva o Senhor, ele tem uma oração de gratidão ao Senhor. Porque Daniel, juntamente com seus amigos, desde a juventude até a velhice, eles tinham uma vida de oração. Para que nós possamos fazer a diferença nesses nossos dias de hoje, nessa nossa geração, nós precisamos ser pessoas de oração. Não adianta, meus queridos, você tentar fazer as coisas por você mesmo se você não colocar diante de Deus. Daniel, 3 vezes ao dia, ele orava ao Senhor, ele tinha um encontro marcado com Deus. E eu pergunto a você, você tem esse encontro marcado com Deus? Será que você tem conseguido orar ao Senhor? Buscado a face do Senhor? Olha comigo em Daniel capítulo 6, no versículo 10. Daniel capítulo 6, versículo 10, que diz: Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém. E olha, 3 vezes no dia, se punha de joelho e orava, e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Diante de uma situação que era impossível, havia uma ordem a qual ninguém poderia buscar o seu Deus. Daniel, ele não se importa com aquele edital, ele continua fiel ao Senhor. E durante 3 vezes ao dia ele se colocava de joelho e orava. Como isso é maravilhoso. Como alegra o meu coração o testemunho de alguns irmãos que acordam de madrugada para orar ao Senhor.
Como alegra o meu coração de saber que tem alguns irmãos que buscam o Senhor. Nós precisamos, meus queridos, ser uma igreja que busca o Senhor, uma igreja que esteja diante do Senhor. Não, meus queridos, não podemos ser uma igreja com filosofia de oração, uma igreja que pregue a oração, mas que não viva a oração. Uma das coisas que eu tenho feito desde que eu cheguei aqui nesta igreja é trabalhar oração. E nós temos feito campanhas e mais campanhas de oração. Talvez precisamos ainda melhorar isso. Talvez precisamos santificar mais a oração. Nós temos nos reunido toda sexta-feira e orado ao Senhor com um pequeno grupo de oração. Igreja precisa estar sempre em oração, como corpo do Senhor que nós somos. Nós precisamos, meus queridos, buscar mais a presença de Deus, se queremos vencer. Algumas pessoas sempre dizem, olha, eu estou muito ocupado. Mas é interessante porque quando nós temos interesse em algo, toda aquela ocupação ela se acaba. Como, por exemplo, quando alguém vai estudar para um concurso público, se ela não dedicar um tempo para poder estudar ali, para poder se preparar para aquela prova, ela não vai conseguir passar. Ela precisa estudar, ela precisa se preparar. Assim também, meus queridos, é na questão do reino do Senhor. Assim também é na questão do nosso relacionamento com Deus. Assim também é com a igreja do Senhor. Nós precisamos nos preparar em oração. Nós precisamos, meus queridos, ter comunhão com o Senhor, sendo fortalecido, alimentado e confortado. E é também lá, meus queridos, que nós recebemos do Senhor a direção específica para as nossas vidas. Para que nós possamos alcançar as vitórias, nós precisamos estar no lugar de oração, buscando ao Senhor o tempo todo, orando ao Senhor, estando na dependência dEle. Nós precisamos nos desocupar das outras coisas e precisamos nos despertar em oração. Daniel, juntamente com seus amigos, eles, para serem servos do Senhor, eles tinham uma disciplina de oração. Eles eram pessoas que intercediam diante do Senhor e eles falavam de um milagre. Como é bom, meus queridos, quando nós estamos na presença de Deus. Quando eu entro na presença de Deus, eu falo tanto com Deus que eu esqueço das outras coisas. Nós precisamos, meus queridos, estar sempre diante da presença do Senhor. E será que você tem estado sempre diante do Senhor, em oração? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quanto tempo você passa no seu celular? Faz uma média agora aí. Pensa um pouco. Quanto tempo, mais ou menos? Você vai lá e entra no WhatsApp. Aí você vai ver a mensagem. Depois você vai e entra no Facebook. Você vai e entra lá no YouTube. Quanto tempo, mais ou menos, você passa com seu celular? Vamos fazer aqui uma média, mais ou menos, durante o dia todo. Tá? Você entrando e tal, você entra agora, olha a mensagem, sai, depois olha de novo a mensagem. Vamos colocar aí que você passa umas 3 horas durante todo o dia. O dia todo. As 3 horas na frente do seu celular. Vendo mensagem, respondendo, mandando, compartilhando algo. Agora pensa um pouco. Quanto tempo você passa em oração durante todo o dia? Faz agora uma análise. Separa agora o tempo. 15 minutos? 20 minutos? Meia hora? 1 hora? 2 horas? 3 horas? 4 horas? Quanto tempo você passa diante do Senhor?
Como podemos, meus queridos, ser servos de Deus e vencer os desafios deste mundo se nós não oramos ao Senhor? Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele se colocava sempre diante do Senhor. Nós precisamos, meus queridos, seguir o nosso Senhor de perto e não de longe. Muitas pessoas estão seguindo Jesus de longe, como é o caso, por exemplo, de Pedro, quando Jesus foi preso. Ele estava seguindo Jesus de longe. Ele não queria chegar perto de Jesus, ele estava com medo. E muitas pessoas não conseguem também chegar perto de Jesus, não quer caminhar perto dele, porque esse mundo está atraindo. As pessoas estão com medo. Nós, meus queridos, precisamos ser pessoas do Senhor, que andem perto do Senhor, para que nós possamos ser servo do Senhor, para que em toda ocasião é oportunidade para nós testemunhar e glorificar a Deus. Meus queridos, a boca fala do que o coração está cheio. Do que está cheio o seu coração? Seu coração está cheio do poder de Deus, da graça de Deus. Testemunhar, meus queridos, é algo fantástico, é algo maravilhoso. Mas muitas pessoas têm achado complicado porque o seu coração anda vazio, porque o seu coração não está cheio do poder e da graça de Deus, porque essas pessoas não conseguem ter a alma transbordada da graça de Deus. Por isso que consegue ver, né, a dificuldade de pregar, de testemunhar. Esses 4 jovens aqui, eles não tinham isso. Eles achavam que era algo muito natural, porque eles viviam aquilo. Quando nós, meus queridos, vivemos algo, a nossa própria vida é um testemunho. E o mundo lá fora, ele olha para nós e quer ver essa diferença. E Daniel aqui, juntamente com seus amigos, fizeram a diferença onde estavam. Olha comigo em Daniel capítulo 2, do versículo 27 ao 30, que diz, Daniel capítulo 2, versículo 27 ao 30. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exigiu, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhadores lhe pode revelar. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de suceder nos últimos dias. O teu sonho e as visões que tiveste na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos sobre o que havia de suceder no futuro. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não por ter eu mais sabedoria que qualquer outro vidente, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Daniel está dizendo aqui para o rei, que o rei, ele teve um sonho e precisava ser revelado. E Daniel está dizendo para o rei, olha rei, quem vai revelar isso é Deus. Não porque eu seja melhor. Daniel está dizendo, olha, eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou melhor. Eu não sou mais inteligente. Mas eu sirvo a um Deus. Daniel aqui está testemunhando. Daniel está dizendo, olha, eu sirvo um Deus poderoso. Eu sirvo um Deus que pode fazer muito mais do que você pensa, ó rei. É esse Deus que revela a você agora esse mistério. Sabe? Nós, meus queridos, como servo do Senhor, precisamos testemunhar do poder e da graça. É dizer, olha, você sabe quem é Deus? Deus é o Todo-Poderoso que vive e reina, e Deus vai cobrar de você.
Eu lembro de uma certa vez, estava na escola, e tinha um jovem que ficava debochando da pregação de Deus. Sempre na hora do recreio eu me reunia com outros estudantes para que estudar a Bíblia e ele ia orar. E aquele jovem ficava debochando. Certa vez eu virei para ele e falei: olha, você está debochando de Deus e não de mim. Eu quero dizer para você que a Bíblia diz que pior coisa é cair na mão do Deus Todo-Poderoso. E tome cuidado para que Deus não cobre isso de você. Nós precisamos, meus queridos, ser pessoas que falem a verdade da palavra de Deus. Não podemos perder a oportunidade, mesmo chamando a atenção. Falando: olha, Deus está vivo. Deus um dia irá julgar. Deus sim é amor, mas Ele irá cobrar de nós. Temos, meus queridos, que testemunhar do poder e da graça de Deus, da majestade. Aqueles 3 jovens, aliás, aqueles 4 jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, foram levados como prisioneiros para aquele império, mas eles estavam lá como pregadores e puderam testemunhar a 3 reis, puderam falar para eles a glória e a majestade do Senhor. É a mesma coisa para você, meu querido, que está nos acompanhando. Você não pode perder essa oportunidade de testemunhar do Senhor até dentro da sua casa. Sabe por quê? Porque o 4º ponto que nós podemos tirar aqui dessa lição desta noite é que servo do Senhor coloca Deus em primeiro lugar. Os inimigos de Daniel queriam parar Daniel. Queria fazer com que Daniel não falasse mais de Deus. Eles estavam com raiva de Daniel. Mas Daniel era fiel ao Senhor em todas as circunstâncias. E eles armam para Daniel, para que Daniel não buscasse mais a Deus. Eles queriam acabar com a fidelidade de Daniel. Mas Daniel continua fiel ao Senhor. Daniel continua amando o Senhor. Mesmo que Daniel fosse jogado na cova dos leões, mesmo que os seus amigos Ananias, Misael e Azarias fossem jogados na fornalha de fogo, eles continuaram servindo ao Senhor, porque eles sabiam que Deus deveria vir em primeiro lugar. Não o homem, mas Deus deveria estar em primeiro lugar. Satanás, ele vai sempre armar algo para fazer com que você tenha vergonha de ter um compromisso com o Senhor. Ele vai tentar subornar o seu caminho para dizer para você: olha, desiste disso. Desiste desse caminho, porque esse caminho é apertado demais. Mas você pode andar pelo caminho mais largo. E eu quero dizer para você: a porta não passou pela reforma, ela continua estreita. É apertado, é difícil o caminho com o Senhor. Muitas vezes nós vamos ser jogados na cova dos leões ou na fornalha de fogo, mas a intenção de Satanás é tentar quebrar a nossa firmeza, a nossa fé, a nossa esperança, mas nós devemos continuar firmes no Senhor. Os verdadeiros servos de Deus continuam fiel ao Senhor. Os verdadeiros servos de Deus não desistem da caminhada com o Senhor. Os verdadeiros servos de Deus continuam fiel ao Senhor, mesmo diante das dificuldades. Eu quero fazer essa pergunta a você. Você é servo do Senhor? Está pronto para caminhar com o Senhor, custe o que custar? Há um desafio para esse mundo.
Eu estive em Caraúba, estava conversando com um jovem cristão e estava falando um pouco sobre a dificuldade que nós encontramos de servo de Deus dentro da política. A política tem sido um instrumento de Satanás e temos encontrado essa dificuldade de colocar servo do Senhor que não se contamina com as iguarias do rei lá. E como isso tem sido difícil. Quantos escândalos nós temos visto. Mas eu estava dizendo para ele, é porque nós não estamos formando servos do Senhor. Pessoas fiéis ao Senhor. O que nós precisamos é de pessoas fiéis ao Senhor, que não se contaminam com as iguarias do rei. Eu quero perguntar a você, você tem se contaminado? Você tem se deixado levar? Tem sido como aquela música, vida leva eu, deixa a vida me levar. E tem muita gente assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu e vai seguindo as coisas desse mundo. Esses dias eu estava falando para minha filha, filha, não podemos ser Maria vai com as outras. Não podemos fazer só porque todo mundo está fazendo. Não, todo mundo está fazendo isso, eu também vou fazer. Todo mundo está fazendo aquilo, eu também vou fazer. Não, nós somos servos do Senhor. Não podemos nos contaminar, não podemos fazer, meus queridos, o que os outros estão fazendo, mas devemos fazer aquilo que o Senhor colocar no nosso coração. É difícil. Eu vou dizer para você, não será fácil. Por isso que o caminho é estreito e poucos passam por ele. O caminho mais largo é um caminho mais fácil, mas é o caminho que conduz à morte. Servo do Senhor que aceita o desafio para esta geração, precisa ser pessoas que estejam prontas para andar por esse caminho. Quero concluir essa nossa meditação desta noite perguntando a você, você está pronto para poder dizer, olha, eu não quero me contaminar com essas iguarias do rei, eu quero ser pessoa diferente, eu quero me consagrar ao Senhor, ter uma vida de oração, uma vida de proclamação, de fidelidade, de fé, uma pessoa que encara as batalhas com o Senhor, porque a nossa vida precisa ser do Senhor. E você está pronto? Feche os seus olhos neste momento. Eu quero orar contigo. Você que quer tomar essa decisão agora. Você que não quer se contaminar. Você que não quer mais se envolver com as coisas desse mundo, com as coisas diabólicas, satânicas. Você que quer ser servo do Senhor nesse dia de hoje, nesta geração, fazendo a diferença. Ore então agora ao Senhor. Eu quero orar contigo. Feche os seus olhos. Busque a Deus agora neste momento. Pai, nós queremos, ó Deus querido, ser pessoas diferentes, ó Pai. Que não se contamina com as iguarias de reais. Que não se deixa ser envolvido pelas coisas diabólicas, satânicas. Nós queremos, ó Pai querido, nos consagrar ao Senhor. Queremos, ó Pai querido, ter uma vida de oração, uma vida de proclamação, uma vida de fidelidade, uma vida de fé. Pai querido, é muito difícil porque muitas vezes nós somos seduzidos por esse mundo e pelas coisas desse mundo. Mas entregamos nossas vidas ao Senhor. Não há nenhum outro Deus além de Ti, ó Pai. Tu és o Todo-Poderoso.
E neste momento nós entregamos nossas vidas a Ti, ó Pai. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, nos purifica e nos lava com o sangue de Jesus. Nos ajude, ó Pai, a sermos servos fiéis a Ti, que façam a diferença e que aceitem, ó Pai, esse desafio de ser radicais. Em nome de Jesus, o Salvador, que eu oro. Amém e amém. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é do Mestre. Na solidão da lida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre.
Louvado seja Deus. Nós estamos chegando ao final do nosso culto e quero agradecer a você que está conosco, nos acompanhando. Que Deus esteja contigo, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor guie o seu caminho e que o Senhor te livre de todo mal e que a nossa vida seja uma vida para poder servir ao Senhor. Amém? Antes de terminar esse culto, quero pedir a você, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para abençoar a vida das outras pessoas. E talvez pessoas precisando ouvir essa mensagem. Quero também dizer a você que você deixe o seu like e que você possa estar conosco no domingo, nosso culto de celebração ao Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor, encerrando esse nosso momento. Pai, obrigado, Deus querido, por esse culto e por esse dia de hoje. Louvado, ó Pai querido, o teu santo e glorioso nome. E quero, ó Pai, te pedir a tua bênção sobre a vida dessas pessoas que estão nos acompanhando. Que o Senhor os guarde. Que a mensagem, ó Pai querido, possa falar nos seus corações. E que o Espírito Santo possa tocar. Que o Espírito Santo, ó Pai, possa mudar. E que possamos, ó Deus querido, ser uma igreja, ó Pai, avivada. Uma igreja que faça diferença para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, Pai. Nos dê um restante de semana abençoada. E que o Senhor, ó Pai, esteja conosco todo o tempo, ó Pai. Pois em nome de Jesus Salvador que eu oro. Amém e amém. Que o amor de Deus Pai, a graça, essa graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a consolação do Espírito Santo e a comunhão esteja em nós, sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra. E que o povo de Deus diga amém e amém.